Hora de Freedom Hall, Johnson City, Tennessee, a mensagem de Jimmy Swaggart. Os que trouxeram a Bíblia hoje, queiram abri-la comigo no livro de João. Vou ler no capítulo 8, versículo 44. São João 8, 44. Jesus está falando e diz estas palavras: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Jesus olhou para os que estavam à sua frente e disse: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desejo falar a vocês hoje sobre o seguinte tema: a sangue frio. A sangue frio. Queiram curvar a cabeça, por favor. Pai, ao ministrarmos hoje, nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Só pedimos que a tua presença e o teu Espírito venham tocar os presentes. Não pedimos o aplauso da multidão. Não pedimos, Senhor Deus, as honras mesmo dos mais estimados irmãos aqui. Simplesmente pedimos a unção do Espírito Santo não só sobre o pregador, mas, ó Deus, sobre todos os que assistem aqui neste estádio, nesta grande cidade, os que assistem pela televisão. E Pai Celestial, peço tudo isso no grande nome de Jesus, dando-te louvor e glória. E todos disseram amém e amém. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Mas um caso bárbaro aconteceu em Kansas há alguns anos. Quando o jovem entrou numa casa, matou o marido e a mulher e os 2 filhos. Ele não os conhecia, não foi provocado por eles, não havia sinal de luta, mas a sangue frio, ele os assassinou. Isso é homicídio a sangue frio, quando não é provocado, não há nenhuma instigação ou razão para isso. Alguém é frio e calculado e apanha uma arma, uma faca, outra coisa, e estoura os miolhos, ou esfaqueia, ou usa outro recurso para matar a pessoa. Isso se chama, em terminologia legal, crime a sangue frio. Quer dizer sem coração. Quer dizer que a pessoa o faz porque quer ver alguém morrer. É o crime mais hediondo e horrível que uma pessoa pode praticar. Não está irado, não teve alguma briga ou luta, e não foi provocado. O que acontece é que ele, de modo muito frio e calculado, com um sorriso em sua fisionomia, puxa aquele gatilho e estoura os miolos do indivíduo que está diante dele. Crime a sangue frio. Foi escrito um livro a respeito desse crime e tem por título Crime a Sangue Frio, por um dos mais eminentes autores dos Estados Unidos, e foi um sucesso de livraria há alguns anos. O que algumas pessoas parecem não entender, e o mundo não pode compreender, porque vive cego e enganado, é que o maior assassino a sangue frio que já existiu é Satanás. É ele mesmo. Não há palavras na linguagem humana capazes de descrever a vocês a hediondez desse monstro. Ele é
o arqui-inimigo de Deus, ele é o autor e instigador de todo o mal, e é ele o autor de todo o ódio. O terrível problema das drogas que vem desafiando os Estados Unidos e o mundo hoje é provocado por Satanás. O terrível problema do alcoolismo que corrói a sociedade é causada por Satanás. Os ditadores com o tacão de suas botas, resolvidos a dominar o mundo todo e a matar todos aqueles que o impedem de conseguir o que querem, são movidos por Satanás. A doença, o sofrimento, a tristeza, a angústia que domina este mundo são provocados pelo diabo. Jesus o esboçou de modo gráfico em São João 10:10. Primeiro ele chama Satanás de ladrão. Em São João 8:44 ele o chama de mentiroso e assassino. Ele usou esse termo específico, assassino. É um termo duro que significa sangue frio em nossa linguagem de hoje. Assassino a sangue frio. Satanás é assassino a sangue frio. Na mais alta escala que a mente humana sequer pode imaginar. Sem piedade, sem compaixão, sem pena. Assassino a sangue frio. Jesus disse que ele é mentiroso e assassino a sangue frio. Ele usou o termo em São João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quero examinar a palavra roubar. Ele é ladrão. Ele quer roubar tudo quanto você tem. Você se orgulha de ser machão e de suas escapadelas sexuais, de fumar erva e destruir seu corpo e sua mente. Satanás não fica satisfeito de roubar e arruinar a saúde do nosso corpo físico. Ele agora está atacando a mente. A mente. Eu pude verificar na China que ela é controlada por forças demoníacas. Porque Satanás sabe, se ele puder controlar um país como a China em tudo, a China era o país mais controlado sobre a face da terra antes de Mao morrer. Daí ele para tudo do que estamos falando, porque ele sabe que destruir o país. O que mais me impressionou lá, entre os jovens que encontrei, foram seus olhos limpos. Eu não tinha visto há tempo meninos e meninas, moças e rapazes de olhos limpos. Do que você está falando? Estou falando de jovens que temos aqui nos Estados Unidos, com olhos nublados e embaçados devido às drogas. A mente deles é minada pelo diabo. Um industrial outro dia me disse, Jimmy Swaggart, não consigo que ninguém trabalhe na fábrica, eles estão drogados durante todo o dia, ficam indecisos, tremem e tropeçam toda hora. E médico, preste atenção a Jimmy Swaggart, estou falando a todos que praticam a profissão médica, vocês estão distribuindo pílulas aos milhares, vocês vão responder a Deus pela escravidão que estão causando. Estou dizendo a verdade. Antes vendiam drogas nas ruas. Não tenho nada contra a profissão médica. Ao contrário, agradeço a Deus pelos bons médicos, boas enfermeiras, bons hospitais. E realmente não culpo tantos médicos, mas milhões e milhões de americanos e canadenses que procuram os médicos em busca de algo que os ajude a suavizar a sua solidão e a sua culpa interior. E o médico não sabe o que fazer e receita uma pílula, mas você precisa, mãe, você precisa, pai, é de Jesus Cristo em seu coração e em sua vida. Deus nos ajude para roubar sua mente, sua mente, sua mente. Eu estava
numa certa cidade, que não vou mencionar, há algum tempo, numa cruzada. E aconteceu que eu estava no lugar em que raramente eu vou, estava na casa do pastor, que era o presidente da cruzada, devia ser umas 10 horas da manhã. Em geral, não tenho tempo para visitas, mas seja lá como for, eu sei que Deus tinha um plano para mim ali. Eu tinha acabado de sentar quando o telefone tocou e ele atendeu. Ele voltou em poucos minutos, seu rosto estava pálido. Eu pude perceber logo que algo era estranho, ou algo estava errado. De fato, alguma coisa estranha se passava. Ele sentou-se à mesa e disse: "Você não vai crer nisso." A mente dele estava vagueando e eu pensei: o que será que aconteceu? Ninguém tinha morrido, porque era uma reação diferente, um modo diferente. Ele disse: "Isso é impossível." Ele disse: "Uma jovem telefonou. Eu não sei quem é, nunca ouvi falar dela. Tenho o endereço aqui. E há uns 15 minutos atrás ela tinha enchido a mão de pílulas para com elas suicidar-se." Ela tinha na mão bastante pílulas para matar 10 pessoas. Numa agonia que é indescritível. Um menininho de apenas 2 anos ali com ela, seu filho. Uma pequena casa que eu estaria a poucos minutos depois com o pastor, quase inteiramente sem mobília. Ela estava tremendo e dizia: "Não aguento mais, não posso mais." Às vezes nós rimos do suicida ou do pretenso suicida, mas eles vivem no inferno. Um inferno em vida. Ela apanhou água para engolir as pílulas e a pô-las na boca, e então, casualmente, ela ligou o rádio. Era quando estávamos no rádio, programa especial, e foi na hora de Deus. O hino, que foi o nosso tema por 13 anos, estava começando. Existe alguém que se interessa, alguém que compartilha essa aflição com você. Deus vai descer dos céus para apagar as lágrimas dos seus olhos. Você é seu filho e ele se interessa. Jimmy Swaggart, você está dizendo que Deus se interessa por uma prostituta? Você está dizendo que ele se interessa por uma jovem que viveu como uma escória do inferno nas ruas de Nova Orleans, no quarteirão francês? Será que ele se interessa por uma jovem que não sabe quem é o pai do seu filhinho? Este é o coração desta minha mensagem hoje. Ouça-me, igreja do Deus vivo, pois Deus amou o mundo, o bêbado, a prostituta, o viciado, e deu seu filho unigênito. E ela não sabia o que fazer, mas o Espírito de Deus a tocou. Agora ouça-me, eu vou lhe mostrar. Você sabe o que é um milagre? Eu estou contando um. Toda trêmula, sem saber o que fazer, como orar, o que dizer, ela apanhou a lista telefônica, olhou as igrejas nas páginas amarelas. Ela não conhecia nenhuma delas. Achou um nome qualquer e discou o número indicado. E era a casa do pastor onde eu estava. E ela disse a ele o seguinte: eu ia acabar com a vida. E eu liguei o rádio e estavam começando a cantar um hino que dizia: alguém se interessa. E será que alguém se interessa? Ele disse: você não pode acreditar, mas o homem que você ouviu no rádio está sentado aqui na minha cozinha agora.
Isto é um milagre. 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 Não entendo mal a Jimmy Swaggart. Não entendo mal o que eu digo. Dou graças a Deus pelas curas. Dou graças a Deus pelos olhos dos cegos que são abertos. Pelas pernas coxas que andam. Pelos paralíticos que são libertados. Dou graças a Deus. Mas prefiro ver o milagre da natureza desse que acabei de falar a vocês do que todos os milagres de cura que o mundo jamais viu. O pastor disse: estaremos aí daqui a pouco, e apanhou o endereço. Logo chegamos lá. Casa pequena, com 3 quartos, uma salinha, a cozinha pequena, e então um quarto. Ela nos fez entrar e eu olhei ao redor, estava quase vazia, como já mencionei há pouco, mas o que me impressionou muito foi a limpeza. O garotinho nem sonhava o que se passava. Não sabia, era uma criança engraçadinha, não sabia que a mãe estava para se suicidar. Ele estava olhando para nós com seus olhos grandes e ela estava sentada num sofá de plástico dos mais baratos que você pode imaginar. Sentamos e ela nos contou, ela disse: vivo como uma prostituta, e isso não descreve o que ela realmente era. Ela disse: já fiz tudo no mundo. Toda sujeira e podridão. Ela disse: da pior espécie que vocês possam imaginar, eu já pratiquei. Ela disse: não sei quem é o pai desta criancinha, não tenho ideia. E ela disse: sabem, agora eu quero todas as coisas de que eu ria. Você está me ouvindo, jovem? Está me ouvindo, rapaz? Ela disse: agora eu quero um lar. Quero um marido, quero amor, quero segurança, quero uma casa. Não tem de ser nada de especial, esta serve, mas agora eu quero essas coisas que eu ria 5 anos atrás. Zombava delas, mas agora eu quero. Eu nunca vou poder ter. O que é que eu vou dizer ao meu filho? O que é que vou dizer quando ele crescer? Quando perguntar quem é meu pai, que vou dizer a ele? Jovem, você está me ouvindo? Está ouvindo Jimmy Swaggart? Pode ser uma folia, pode ser um jogo, é divertido, todo mundo faz. Você liga esses programas sujos e corruptos de televisão que o mundo procura tornar muito atraente. Parece que todo mundo vive assim. Mas quando seu filho ou sua filha, que você talvez nem saiba quem é o pai, ou talvez saiba, e ele cresce e pergunta: mamãe, onde está papai? Como os outros meninos e meninas, seu coração vai se quebrar em 1000 pedaços. Vai doer. Entende o que eu estou dizendo? O diabo diz: é divertido. Aproveite, goste a vida, todos fazem isso, e você sente a pressão do ambiente. Você está vendo o tipo elegante que está montando o cavalo com a propaganda do cigarro atrás. Tem um cigarro entre os seus dedos na capa de uma revista. Ele é o tipo fascinante. Entendeu? Quem é que patrocina todos os jogos de beisebol, jogos de futebol, jogos de basquete e outros? É cerveja. Cerveja, cerveja. É divertido, é tempo de você se divertir agora. E eu vou dizer mais uma coisa. Se você, como crente, tem ações de uma dessas destilarias corruptas, você vai ter de prestar contas a Deus um dia pelo inferno que você trouxe a esses milhões de pessoas. Enquanto estou neste assunto, creio que vou afundar o prego um pouco mais. Os crentes não devem ter qualquer participação em bares e destilarias e casas de aperitivos. Você diz: eu não tenho ações nesses lugares, Jimmy Swaggart. Amigo, se você tem ações numa cadeia de hotéis, você tem. Por que é que você não pode comprar ações em qualquer uma dessas cadeias de hotel?
Porque o fato é que quando você compra ações numa delas e recebe o seu dividendo, amigo, o dinheiro que você recebe vem de corações quebrados, sonhos desfeitos e vidas arruinadas de homens e mulheres e jovens que bebem cerveja e vinho e champanhe e uísque, e você ganhou seu dinheiro assim. Eu sei que isso parece tão antiquado que vão dizer que eu sou maluco. Talvez eu esteja tão fora de compasso com o mundo que parece que eu já perdi o juízo quando digo essas coisas, mas ainda não perdi o juízo e eu estou são. Jesus disse que devemos sair do meio do mundo e viver inteiramente separados dele. Ele disse: não toque, não provem coisas imundas. Vocês pastores modernistas que estão atrás dos púlpitos pregando esse evangelho social e nem sequer mencionam mais o pecado, vocês vão responder a Deus como lobos com peles de ovelha. Alguém diz: você é muito duro. Não, não sou duro. Eu sou franco. Outro diz: você vai perder o apoio se continuar pregando assim, mas Deus me apoia. Satanás diz: este é o caminho a seguir. Que isto é viver. Mas o que ele quer é matar. O que ele faz é para matar e para roubar e para destruir. Crime a sangue frio. A jovem estava lá na sua salinha, com lágrimas rolando do seu rosto. E ela disse: não há razão para eu viver. Não há motivo. Falamos a ela de Jesus e ela abaixou a cabeça e orou, mas algo estava aprendendo e não vimos resultados. Fiquei desesperado. O pastor que estava comigo é muito dedicado. Ele estava apelando a ela, e enquanto ele o fazia, eu estava orando e dizia: Deus, estamos tão perto. Tu operaste milagre após milagre. Dá-me uma coisa. Dá-me uma coisa. E as palavras começaram a brotar: vossos pecados foram como a escarlate, se tornaram brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Quando eu disse isso, quando eu disse, a cadeia quebrou. Ela cedeu, começou a chorar e então se colocou de joelhos e depois de uns 5 ou 10 minutos ergueu o olhar com o rosto como de Maria Madalena quando foi libertada dos 7 demônios. Lágrimas rolando da sua face, ela disse: estou livre, graças a Deus, estou livre. A antiga vida se foi, a sujeira se foi, o inferno se dissipou. O que está dizendo Jimmy Swaggart? Estou dizendo que só o poder do Evangelho de Jesus Cristo e do sangue do Cordeiro pode efetuar uma libertação assim. Ele rouba e então ele mata. Assassino a sangue frio. Escute, escute. No outro dia, em Fort Worth, Texas, bem à minha frente, um carro ia a 130 quilômetros na estrada e bateu num pilar de concreto. O motor veio parar no assento de trás. Eu creio que fui o primeiro a parar. Outros carros foram chegando logo após de mim. Eu corri lá e metade do homem estava fora da porta do carro. Nunca vi um pilar de concreto tão completamente retorcido. Foi um impacto tão grande que o motor foi parar no assento de trás. Alguns segundos depois chega um homem, vi que ele era um médico, e o médico aproximou-se do acidentado, todo coberto de sangue, já estava morto, mas ele se abaixou para ver.
Se o homem ainda estava com vida, o médico começou a trabalhar para ver se conseguia com que o seu coração batesse novamente, sem resultado. Ele estava morto e ele recuou. O homem estava embriagado, ele podia sentir o cheiro da gasolina, do sangue e do uísque. Um quadro triste. Eu fiquei sabendo, não me lembro como fiquei sabendo, que o pobre infeliz tinha se suicidado. Não podem provar, mas julgam que ele se matou por causa da situação do seu lar. A esposa disse: não aguento mais, não aguento mais. Meu Deus, ela viveu no inferno de álcool por 30 anos e não podia mais aguentar. Ela o deixou e ele, chocado, entra no carro e vai pela estrada bebendo, e o diabo o empurra, 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 empurra. Não havia esperança, tudo se desmoronou. Ele dirigiu o carro para aquele poste de cimento, apertou o acelerador ao máximo e chocou-se contra aquele poste. Quem o matou? Quem o matou? Foi Deus que o fez? Foi Deus que o fez? Não. Jesus disse: Satanás rouba e mata. Foi o diabo que o arrastou ao suicídio. Homicídio a sangue frio. Vou lhes dizer uma coisa. Cada um de vocês que me ouve e não tem Deus, não importa quem seja, Satanás tem um plano para matar você. Com o apoio de todos os demônios do inferno, para matar, para roubar, para matar e para destruir, arruinar de modo completo, esfacelar o lar, até que não sobre mais nada, destruir. É o que o diabo faz. Está destruindo metade dos lares neste país e infernando o restante dos lares dos não crentes. Vou terminar. O mais terrível caso de homicídio a sangue frio que o mundo conheceu teve lugar há 2000 anos atrás. É madrugada no palácio de Pilatos, um dia de infâmia. Pilatos não dormiu a noite toda, nem a sua esposa. Este vai ser o dia. O sol se encolherá. Na cena mais horrível produzida pelo inferno, tornando-se tão hedionda que ele se esconde e Deus puxa as cortinas. Pilatos está lá e diz: eu não acho falta nele. Levem-no e façam o que quiserem. Crucifiquem-no. Agora ouçam. Ouçam-me. Houve poucos julgamentos como o de Jesus na terra. Quando Pilatos disse aquilo, Jesus não era mais para eles que um cão. Qualquer um que quisesse era livre para fazer o que bem entendesse com ele. O pior criminoso nos Estados Unidos hoje, talvez do mundo, tem mais proteção, 100 vezes mais do que Jesus teve. Qualquer um, preste atenção, podia fazer o que quisesse para ele. As portas estavam abertas. Para começar, arrancaram-lhe o manto e cortaram suas costas com um chicote de tiras, tendo nas pontas
pedaços de metal. Investigações cuidadosas dizem que quando acabaram de bater, tinham atingido os ossos e as costelas, apareciam em alguns lugares e pedaços de carne estavam pendurados nas costas. Foi assim mesmo. Os guardas do templo estão embriagados. Eles pegam a barba dele nas mãos e a puxam, como se escalpela alguém. Arrancam a sua barba, foram tirando aos poucos. O que quer dizer que a barba não saiu toda de uma vez. Eles pegavam e punham o joelho contra o lado dele ou as costas para se firmar e iam arrancando a barba toda. E puxavam de novo, impiedosos. Não importa. Continuaram puxando até que só restava sangue pelo rosto todo. E então, aqueles guardas embriagados chegavam perto, rindo, zombando, e cuspiam no seu rosto. Todos eles. Até que o cuspo correu misturado com sangue. Espere, espere. Há ainda uma coroa de espinhos para a sua cabeça. Os médicos dizem que o couro cabeludo é a parte mais sensível do corpo. Sangra se for atingido levemente. Incha com muita facilidade com uma simples batida. Eles apertaram aquela coroa de espinhos com 18 centímetros de comprimento. Apertaram tanto o couro cabeludo que rasgaram a pele. A cabeça incha e fica 2 vezes maior. A cruz que ele levou talvez não tenha sido em forma de T, provavelmente foi a estaca ou parte da cruz. Era pesada. Pela via dolorosa, ele arrasta. Não pode continuar. E agora você entende um pouco melhor por quê. Constrangeram certo Simão Cirineu a carregar a cruz para ele. Alguns teólogos dizem que Simão era preto e outros dizem que não. Eu prefiro crer que fosse. Escute-me, a raça negra tem carregado muitos fardos para o bem da civilização. Mas nenhum fardo foi maior do que aquele que quando Simão levou a cruz para Jesus até o alto do monte. E não pensem que Deus tenha esquecido, não esqueceu. Os pregos, a madeira no buraco, entre 2 ladrões. Este é o lugar certo, pois para isso ele veio. Pai, está consumado. Então entregou o Espírito. E por causa da sua morte, ouça o que eu digo. Por causa da sua morte, Jesus abriu o caminho para a entrada no céu. Por essa razão, ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham ainda com mais abundância. Curvem a cabeça.